Oi, pessoal, como é que vocês estão? Então, estamos aí para trabalhar um pouco, vamos fazer uma videoaula para ver se vocês conseguem compreender, o pessoal que está em casa, né? Sobre o nosso primeiro conteúdo, que é o capitalismo e o socialismo e as características de cada um deles, tá? Bem, primeiro assim, essa ideia de capitalismo e socialismo já surgiu há muitos anos, mas ela se intensificou depois da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um movimento em que se lutava por poderio econômico. Tá? Não foi uma guerra armada, não teve mortes, e sim teve disputas de poder entre ser capitalista ou ser socialista. O capitalismo era influenciado pelos Estados Unidos, já o socialismo era influenciado pela União Soviética. Então tinha estes dois países que dominavam na época o mundo. Isso foi, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, e durou até 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então temos esses dois estilos de economia, tá? O capitalismo e o socialismo. O sistema capitalista efetivamente começou, gente, no século XVIII, pelos anos de 1700, quando também veio a Revolução Industrial, né? Quando veio a indústria. Desculpa. E esse sistema capitalista ele tem como objetivo principal o lucro. Dinheiro. Fazer dinheiro, tá? E outra característica é que ela tem duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia, gente, nada mais é do que os donos dos meios de produção, ou seja, quem é o dono da fábrica, quem é o dono da loja, os donos, tá? E o proletariado é a gente, tá? Trabalhador, as pessoas que trabalham, tá? Que trabalham para este burguês. Ok? Então, o capitalismo tem essas duas classes, a burguesia e o proletariado. Assim, o capitalismo, ele teve três fases. A começar pelo capitalismo comercial, que foi lá nas grandes navegações, quando os portugueses e os espanhóis exploraram e acharam novas terras, incluindo o nosso país, o Brasil e toda a América, e exploraram esse espaço. Tanto em 1500, né, quanto depois, pelos anos de 1700, quando eles exploraram também o continente africano, né, o que a gente chama de neocolonialismo, né, uma nova forma de colonizar. Então, podendo retirar o que dava dessas terras, né, para levar para o seu país. Então, os europeus, essencialmente, exploraram e retiraram o que podiam, tanto da América quanto da África. Então, essa foi a primeira forma de capitalismo. A segunda fase foi a fase do capitalismo industrial, que foi a Revolução Industrial, quando começou o início das máquinas, né, de produzir um produto em larga escala. Então, tu vai produzir mesas, várias mesas, não vai ser uma mesa, né, como o artesanato fazia antigamente, que tu produzia uma coisa só. Agora tu pode produzir em larga escala, seja tênis, automóveis. Então tu produz vários produtos e isso faz com que tu tenha um lucro muito maior. E a terceira fase do capitalismo, que é o que a gente está vivendo hoje, é o capitalismo financeiro, que é a fusão, a união destas grandes corporações, dessas grandes multinacionais, dessas grandes indústrias, com o banco, né? O banco que é o detentor do dinheiro, que é o que a gente está vivendo hoje. O capitalismo em si, gente, tem 5 características assim essenciais, tá? Primeiro, propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? Uma pessoa é dona do meio de produção. Uma pessoa é dona da terra, é dona da fábrica, é dona do mercado, é dona da loja, tá? Ter um dono, uma pessoa que é dono daquele espaço, tá? A economia de mercado é que aquela pessoa que é dona vai definir quanto que ela vai cobrar por aquele produto.
quantos produtos ela vai colocar para vender, qual o valor que ela vai cobrar, então que preço ela vai estipular. Então é o dono ali que vai decidir. A lei da oferta e da procura, que acontece muito, gente, que é quanto mais tu tem de um produto, gente, menor o valor dele vai ficar, porque tu tem muito dele, tu precisa vender, tu baixa o valor. Por exemplo, tomate, né? Vamos dar um exemplo, tomate. Quando tem muito tomate, tá sendo muito produzido, tem bastante tomate, que é a época do tomate, então o tomate fica com um preço mais baixo. Agora, num período em que não tem tanta produção de tomate, o que acontece com o preço? Ele aumenta. E isso com qualquer produto, gente. Lei da oferta e da procura, tá? Concorrência, né? Ou seja, os mercados em si colocam valores diferentes, né? Para obter lucro, né? Vamos dizer, o mercadinho ali da esquina tá cobrando um X valor pelo quilo do açúcar e o Miller lá tá cobrando outro valor, né? Então, a concorrência entre os valores, para que quanto menor o valor, claro que a população vai sempre, ao menos tenta, né? Buscar um valor mais barato pelo produto. E o trabalho assalariado, que é o trabalhador receber um salário pelo seu trabalho, né? Em troca da sua mão de obra, ele recebe pago, tá? E aí, uma coisa que eu queria falar ali também para vocês, que eu deixei essa divisão internacional do trabalho, gente. O que é? Os países que são desenvolvidos ou que têm um maior desenvolvimento, eles vão vender produtos industrializados para os países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, da onde eles mesmos compraram a matéria-prima. Vou dar um exemplo para melhorar para vocês. O Brasil é um país em desenvolvimento, ou emergente, como se diz. Então, o Brasil vai vender para a Europa, um país europeu, a laranja, tá? Ela vai vender laranja. O preço da laranja não é alto, né? Não é caro, é um valor alto. Então, ela vende a laranja. E o próprio Brasil compra o suco da laranja pronto. Então, lá na Europa, eles vão produzir o suco da laranja industrializado e vão vender de volta para o Brasil num valor bem mais caro. Então, isso é a divisão internacional do trabalho, gente. Isso pode ser com qualquer produto. Tu vai vender uma matéria-prima e vai comprar o produto pronto. É claro que tu vai estar perdendo, né, nesse sentido. E quem vai estar ganhando é aquele que está produzindo o produto, vai poder vender ele num valor bem mais caro. Então, essa é a divisão internacional de trabalho. Outro sistema, então, ao contrário do capitalismo, é o socialismo, que também é uma organização política, social, econômica e tem como objetivo, gente, construir um mundo sem classe, sem burguesia e proletariado, sem dono do meio de produção e o trabalhador. Um mundo que não tenha desigualdades, um mundo que seja igual para todos. Muitos dizem que é uma utopia, parece ser, mas também não é impossível, né? E as características deste sistema socialista são 3 ali, ó. Estatização. O que é estatização? É que o governo é quem é o dono de todos os meios de produção, de todas as terras, de tudo. O governo é o dono de tudo que tem, tá? A economia planificada, ou seja, é o governo que determina o valor das coisas. Antes, no capitalismo, a economia era de mercado, que era o dono do mercadinho, enfim, do posto de gasolina, que seja, que definia o valor. Agora não. No sistema socialista, quem define é o próprio governo. E pleno emprego, ou seja, que toda a população tenha um emprego garantido, tá? Então, essas são algumas características. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Façam as atividades, se dediquem e se precisar, só chamar, vocês sabem disso. Um beijo, até!